graça e a paz do nosso bom Senhor seja contigo, meu irmão, na manhã desta quarta-feira. Estamos aqui para mais um devocional e hoje vamos usar aqui a escritura em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. A Bíblia diz: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Olha, você sabe que o caminho do cristão, ele é um caminho de muito aperto, de muitas lutas. Jesus, comparando, diz assim, que há duas portas. Há uma porta aberta, e esta porta é um caminho largo, né? Uma porta larga, onde você vê que as coisas é livre, é um caminho tranquilo, mas há uma porta estreita, um caminho apertado, difícil, mas este caminho conduz à vida eterna. E você sabe que começar a caminhar com Deus, lutar pelo Evangelho nunca é fácil. Você está lidando diretamente na linha de frente contra o inimigo para salvar almas. E você tem que saber que o diabo fará de tudo para pressionar você, para desanimar você, quando você sozinho dentro da tua casa quer se levantar, quer tomar a posição por Deus, as lutas começam a vir, os problemas começam a surgir, mas saiba que lutar ao lado de Jesus é a melhor coisa que você fará em toda a sua vida. Deus está contigo agora, neste momento, e Ele te ajudará a vencer estas batalhas. Você pode ter certeza disso. Essas lutas não são minhas, não são nossas, elas são de Jesus Cristo. Ele apenas precisa que você, como um bom soldado, esteja na posição certa, ouvindo a voz do general Jesus, que Ele vai guiar você ao lugar da vitória. Ele vai guiar você à posição em que devemos realmente estar, e as vitórias virão. Cada cristão sabe disso. Se ele contar as bênçãos que Deus tem feito, as vitórias que Deus tem lhe dado, ele se surpreende, porque Deus é riquíssimo em misericórdia, Deus é bondoso, Deus é um Deus amoroso e Ele é um Deus também vitorioso. Nunca perdeu uma batalha, e você estando no exército de Deus, saiba, você também não perderá nenhuma batalha ouvindo os conselhos do general Jesus Cristo. Amém? Nós vamos hoje aqui, meus irmãos, também destacar um trecho aqui da mensagem Assim como fui com Moisés, que foi pregado no dia 11 de setembro de 1960. Nesta mensagem, o irmão Brana diz: alguém me perguntou há algum tempo, vamos buscar os nossos dons agora para os nossos ministérios? Alguns irmãos ali de uma igreja, né? Não vamos citar aqui, mas alguns irmãos ali de uma igreja que recém tinham recebido o Espírito Santo. Então vamos fazer alguma coisa para buscar os dons para a igreja? Ele disse: não façam isso. Quando vocês fazem isto, então Deus não pode usar vocês. A única coisa a fazer é seguir adiante sendo um cristão. Se Deus te chamou, Ele te disporá exatamente onde você pertence, e geralmente aqueles que buscam e tentam conseguir coisas, se Deus lhes desse algo, eles ficariam mais ou menos com seu peito estufado, cheios de si, orgulhosos, e não serviriam para o trabalho de Deus. Saiba de uma coisa, meu irmão, que tudo que temos que fazer é estar prontos, é sermos um terreno fértil, é sermos uma terra preparada para que Deus venha plantar em nós o que precisamos produzir. Eu sei que nós estamos em constante oração, meditação, dizendo: Deus, eu estou à sua disposição, e aí é o lugar onde temos que estar. Senhor, se tu precisas de mim para algo, e Ele sabe do que é a necessidade da igreja. Senhor, eu estou aqui. Senhor, prepara-me para a tua obra. Senhor, prepara-me para o teu trabalho, porque Ele conhece onde está a necessidade, aonde falta o trabalhador para o serviço dele, né? Falando da obra do Senhor, e Ele vai chamar
momentos que tem que ser chamado, na hora que tem que ser chamado. Ele equipará os seus filhos. Isso não quer dizer que você tenha que ficar de braços cruzados e dizer, bom, no dia que Deus quiser, Ele me chama. Não, você mantenha-se sempre pronto. Se Ele precisar de você, esteja pronto. Se Ele precisar do teu cantar na igreja, esteja pronto. Se Ele precisar que você vá ali e toque um instrumento, se você tem sabedoria para isso, fique na posição, aguarde em Deus, Ele dirigirá você para aquilo. Mas nunca tente fazer algo de você mesmo. Nunca tente tomar a posição na marra, nunca tente ocupar um ofício na marra. Deixe que Deus coloque as coisas em seu devido lugar. Então, irmão Brana diz, geralmente o homem que Deus chama é o homem que está tentando correr dele. Geralmente é assim, não são todas as vezes, mas geralmente é assim. Se for o caso, ele diz, Moisés e Paulo e diferentes outros tentaram fugir do chamado. Mas nós encontramos aqui que Deus, apesar de todos os erros que Moisés cometeu, ele ainda tinha sua mão sobre ele. Olha, você sabe, Deus é um Deus riquíssimo em misericórdia. Você vai notar que todos esses grandes homens, eles tropeçaram, eles tiveram dificuldades, esses profetas, estes homens da Bíblia, todos eles encontramos dificuldades neles. Mas há de se lembrar que olhe como Deus enxerga o quadro. Porque ao mesmo tempo que houve uma dificuldade, houve um tropeço, houve vamos dizer assim, um fracasso na fé de alguns deles, você nota que rapidamente também houve um acerto, houve um regresso para o caminho de Deus, e é aí que devemos sempre observar. O homem vai falhar. A mulher vai falhar, haverá tropeços na nossa jornada. Mas como você reagirá a esses tropeços mostrará se Deus está com você ou não. Se Deus continua com você ou não. Então, observa isso daqui, ele o chamou para ir fazer seu serviço, chamando-o para a sua comissão. Olhe isso. Mesmo com fracassos, com erros, com dificuldades, Deus o chamou para fazer a sua obra. Deus o chamou para fazer a sua comissão. Ele ainda tinha a sua comissão, o seu chamado. Irmão, eu e você temos dificuldades, tropeçamos muitas vezes, falhamos muitas vezes, mas Deus tem te chamado. E quando você clama por perdão, há um perdão do céu para você. Quando você clama por um socorro, há um socorro do céu para você. Amém? Então, olhe isso. E que consolo deveria ter sido para Josué quando ele ouviu o que Deus disse. Aquilo deve ter mexido com o coração dele, pois Deus parou e disse, olhe, como fui com Moisés, assim serei contigo. Josué, assim como eu fui paciente com Moisés em seus erros, eu serei com você também. Assim como eu perdoei Moisés quando ele tropeçou, teve suas dificuldades, eu te perdoarei também. E isto é para mim e para você agora. Não estamos falando de um Deus autoritário, que se você tropeçar, pronto, ele te joga para fora, risca teu nome do livro e acaba com você. Nosso Deus não é assim, ele quer que você ande certo. Se você tropeçou, levante. Se você caiu, levante. Se você errou, conserte. Coloque tua vida em ordem e Deus visitará você novamente. Ele não quer você no pecado, Ele não quer você descansando no erro, achando que porque você tem uma Bíblia em casa você pode falhar, achando que você é de uma mensagem restauradora você pode falhar em tudo. Não, tropeçou, teve seus problemas, teve suas dificuldades, acerte, converse com seu pastor, converse com Deus nas suas orações, coloque isto no lugar de novo. Amém? Então, olhe isso. Contudo, e se eu estou tentando e ainda assim falho, Deus não me deixará. Se eu estou tentando e ainda falho, Deus não me deixará. Não tenho muita confiança em alguém que é medroso para fazer alguma coisa, fazer algo. Eu prefiro ser encontrado num fracasso do que com preguiça de tentar.
Uma vez foi dito que a companhia de farinha Ballard contratou um homem e ele estava indo assinar seu nome e o homem não tinha uma borracha na ponta do lápis dele. E o homem olhou para aquilo e disse, o Sr. Ballard disse para ele, por que você não tem uma borracha? Ele disse, senhor, eu não cometo erros. Eu não cometo, não preciso de borracha, eu não cometo erros. E ele disse, então não posso te usar. Porque se você não comete erros, você não faz nada. Olha só que lição maravilhosa. Se você não comete erros, é porque você não faz nada. O caminho do sucesso, meu irmão, você sabe, está recheado de exemplos no mundo disso. O caminho do sucesso não vem somente de vitórias, não vem somente de acertos. Na verdade, para se chegar ao topo, há muito mais erros do que acertos, há muito mais tropeços, principalmente no começo, até se ajustar, e ainda assim grandes empresas com anos e anos de mercado, volta e meia estão errando, se retratando, se reestruturando, recomeçando para chegar ao seu objetivo. Você vai lembrar disso, isto é também propagado de uma forma muito grande no mundo sobre Thomas Edison, de como ele construiu aquela lâmpada, quantos fracassos até chegar àquela lâmpada que realmente cumpria os requisitos que ele queria. Quantos tropeços! Se você olhar para a Bíblia, Deus veio fazendo isso, preparando a mim e a você e dizendo, olha, eu vou aperfeiçoar. Se vai aperfeiçoar, é porque ainda não é perfeito. Estamos em um processo, apenas eu digo a você, não fique acomodado com o pecado. Acerte tudo que você puder acertar. Arrependa-se dos erros que você tem cometido e vá em direção a Jesus. Jesus quer te ajudar, quer pôr você neste exército dele. Ele disse, olhe, Deus, e isto é verdade, irmão Brandes, Deus não te tem responsável por seus erros. Ele te tem responsável pelo teu pecado voluntário. Aquele que peca voluntariamente depois que recebeu o conhecimento da verdade. A Bíblia fala sobre isso. Mas um homem que está indo fazer algo, ele vai errar. Ele vai cometer erros, mas se ele é divinamente chamado e Deus está em seu coração, ele se levantará novamente. Ele cai, mas ele levanta. Ele tem dificuldades, mas ele acerta. Ele pode ter algum problema dentro da família? Sim, pode ter, mas ele acertará aquilo. Ele buscará o melhor de Deus para aquele momento e ele colocará as coisas em ordem novamente. Era costume vir para a igreja aqui anos atrás, e eles podem estar aqui esta manhã, um pequeno homem e sua esposa, eles costumavam cantar um hino que me emocionava. O louvor sempre tem uma mensagem que fica eternizado na nossa memória, né? Nós tivemos aqui esse final de semana, local, uma irmã cantou um hino aqui que você vê, é uma letra tão bonita, aquilo fica marcado, aquilo fica armazenado na sua mente e isto vai impactando vidas por onde passa. Você veja o valor que tem, desde que colocamos os nossos pés na porta da igreja, desde o momento do silêncio, chamado assim, do prelúdio, onde você fica ouvindo aqueles solos, desde aquele momento Deus já está tratando com você. Não é somente na parte da mensagem, mas desde aquele momento Deus vem preparando o ambiente, Deus vem conversando com você e grandes coisas Ele vem dando a você. Então observe bem isto, eles costumavam cantar um hino que me emocionava, algo assim, o hino dizia mais ou menos assim, perdoa-me, Senhor, deixe-me tentar uma vez mais. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós, tá? Perdoa-me, Senhor, deixe-me tentar uma vez mais. Serei seu, se tu fores meu. Se falhei ou se falhar, deixe-me levantar e tentar outra vez. Perdoe-me, Senhor, e deixe-me tentar uma vez mais. Irmão, se você tem se afastado da casa de Deus, se você tem se afastado dos caminhos do Senhor, vamos tentar uma vez mais. Se aproxime, quebre essas dificuldades, essas barreiras, sabe? Aproxima-te do teu Criador novamente. Não deixe o diabo vencer na tua vida. Talvez você diga, meu pastor, meu erro foi tão grande. Mas ainda assim, levanta-te. Acerta isto. Vamos consertar estas coisas.
Vamos caminhar, meu irmão. A vinda do Senhor se aproxima. Somente uma vez mais, deixe-me levantar e tentar outra vez. Perdoe-me, Senhor. Deixe-me tentar uma vez mais. Eu gosto disso, pois qualquer bom soldado está sujeito a se ferir ou machucar. Qualquer bom soldado, você é um desses, meu irmão. Mas se ele é ainda um soldado e tem um propósito, e eu creio que você o tem, algo por lutar, por que lutar, ele levantará e tentará novamente. Não importa se você está caído há um mês, há um ano, há anos parado na fé, você pode se levantar aqui neste dia, você pode buscar por Deus nesse dia e você pode ocupar o teu lugar em Cristo Jesus novamente. Qualquer bom soldado da cruz fará a mesma coisa. Eterno Deus e amado Pai, quantos bons soldados da cruz feridos, Senhor, pelo caminho. Quantos bons soldados da cruz, ó Deus, se sentindo indignos, culpados e não conseguem, ó Deus, força para romper, ó Deus, a vergonha, a timidez e retornar assim para a tua casa. Mas, Senhor, que este devocional seja uma palavra encorajadora para cada um, para que eles tomem sua posição. Teu exército precisa desses filhos, ó Pai. Eles são valorosos, eles têm valor. O Senhor tratou individualmente com cada um. O Deus soberano tratou individualmente com você. Depositou em você tudo o que havia de melhor no céu. Deu a você a palavra, deu a você a revelação. Tome isto, levanta-te e vamos caminhar em direção ao nosso prêmio que está guardado, em direção à vida eterna que nos é ofertada. Que Deus possa te abençoar neste dia, meu irmão, te dar forças, que você se levante. Se você está enfermo, que a cura chegue aí na tua casa, chegue na tua família e que grandes resultados possa você colher de agora em diante, quando você se levantar e assumir o seu lugar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a todos, Pai, guarde essas pessoas, guarde suas famílias também. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.